Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. A estar nesse momento diferente, novo para todo mundo, mas isso em breve vai passar, com fé em Deus. Estaremos todos bem e unidos em pouco tempo, como era antigamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre industrialização. Esse assunto está no capítulo 20 de vocês. Logo após essa videoaula, dê uma olhadinha lá e revise esse conteúdo, ok? Bem, a indústria, ela surgiu na Inglaterra e ela mudou totalmente o sistema econômico e as relações sociais existentes entre os seres humanos. Vários aspectos e várias coisas mudaram com o processo de industrialização. A população na cidade, por exemplo, aumentou de uma maneira considerável. O emprego e a geração de renda trouxe um maior fluxo econômico entre as localidades. A circulação de riqueza tornou-se bem maior. Mas vale lembrar que a gente vai ser mais específico. A gente não vai analisar o processo histórico hoje. A gente vai falar sobre a questão das características gerais dos tipos de indústrias que nós temos, ok? Vale lembrar que o tipo de indústria depende muito também do local que a gente vai analisar. A gente vai focar geograficamente no Brasil, certo? O Brasil é um país industrializado. O modelo de industrialização aqui adotado foi o modelo de substituição das importações. O que é isso? O Brasil resolveu produzir aqui o que ele comprava de outros países do mundo. Por que o Brasil priorizou esse tipo de industrialização? Porque ela é relativamente mais barata, porque são produtos mais simples e o país tem a certeza que ele vai conseguir vender os produtos. Uma vez que se há compra desses produtos que são originários de outros países, é porque há demanda, é porque há necessidade disso, ok? Quais são os tipos de indústrias? A gente pode analisar de acordo com vários fatores. O primeiro fator que a gente vai analisar agora é o tipo de indústria de acordo com a tecnologia utilizada na fabricação dos seus produtos, certo? Então a tecnologia, ela vai dizer quão avançada é aquela atividade industrial. E é claro, quanto mais avançada for, maior vai ser o valor agregado dos seus produtos. Quanto mais tecnologia embutida, maior o custo final desse produto. Já a gente vai discutir isso. O tipo mais simples e o tipo mais comum de atividade industrial dispersa no Brasil são as indústrias tradicionais. Elas geralmente usam muita mão de obra e pouca tecnologia. Exemplos são as indústrias de alimentos, as indústrias de bebidas, as indústrias de móveis, as indústrias de roupas, as indústrias de material de limpeza. Fora que é um detalhe, se a gente for observar, elas são muito dispersas no território nacional, porque todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, precisa de alimento, precisa de bebida, precisa de móveis para sua casa, precisa de roupas. Então, há uma dispersão muito grande, porque além de ser uma indústria relativamente simples, é uma indústria que todo mundo precisa, porque são bens necessários para a sociedade. Seja no lugar mais rico do Brasil, seja no lugar mais carente, todo mundo tem que comprar esses produtos. E a mão de obra, ela não precisa ser tão qualificada, ok? Aí já tem as indústrias modernas. Essas indústrias modernas, elas exigem um pouco mais de tecnologia, certo? Elas são indústrias que elas têm um valor agregado um pouco maior, como a indústria de automóveis, por exemplo, como a indústria de motocicletas, e elas não são tão dispersas por vários fatores, entre os quais é uma indústria que exige uma mão de obra melhor qualificada. Ela exige uma estrutura melhor, ela exige condições melhores para funcionar. Por exemplo, eu posso ter uma indústria de móveis sem ter muitos equipamentos, mas eu não posso ter uma indústria de automóveis sem ter equipamentos. A maior parte da linha de produção ela é robotizada, ela é automatizada. Então a gente vê a contramão do que acontece. Enquanto na atividade tradicional
como por exemplo, a indústria de roupas, nós temos muitas pessoas trabalhando. Na indústria de automóveis, por exemplo, é o inverso. Eu tenho menos pessoas, eu tenho mais máquinas automatizadas que realizam o trabalho, substituem o trabalho ou complementam o trabalho do ser humano, certo? E por último, uma indústria que vem crescendo, que tem alto valor agregado, certo? É a indústria de ponta, indústria de alta tecnologia, indústria high-tech. São os celulares, notebooks, tablets, inteligência artificial. Tudo isso está ganhando valor agregado muito, muito grande. E com certeza é a indústria do futuro, tá certo? É bem interessante que o Brasil ele tem alguns polos de desenvolvimento de tecnologia de ponta. Um desses polos principais é aqui no Maranhão, e ninguém fala nisso. A base de lançamento de Alcântara é uma das 3 indústrias de ponta de tecnologia aeroespacial do mundo. Ou seja, a gente tem no Maranhão uma indústria de produção de foguetes. Há autores que falam que lá pode se produzir até satélites. O Brasil tentou lançar um satélite recentemente, não deu certo, infelizmente, mas o Brasil conseguiu produzir um satélite com tecnologia nacional. Satélite é tecnologia de alta ponta. Infelizmente, no lançamento desse satélite ocorreu um imprevisto e ocorreu a explosão e a perda do satélite. Mas o Brasil conseguiu fazer. Chegou ao momento de até colocar em órbita esse nosso satélite brasileiro. O Brasil tem indústria aeronáutica de ponta. A Embraer, empresa brasileira aeronáutica, ela produz caças, ela produz aviões altamente confiáveis. Um dos melhores aviões do mundo são brasileiros. Então o Brasil tem algumas áreas de tecnologia de ponta. Como o Brasil conseguiu isso? Investindo em pesquisa e desenvolvimento. A aeronáutica foi lá e investiu em Alcântara. O ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, você já deve ter ouvido falar. É uma das mais conceituadas universidades do Brasil. O cara que entra no ITA, a melhor universidade do Brasil nessa área, o cara ele consegue fazer projetos e os estudantes do ITA, muitos vão para a Europa para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Então são centros de excelência, certo? Sem pesquisa não existe desenvolvimento. Sem investimento da educação a gente não vai produzir, a gente vai comprar tecnologia. Deu para entender isso? Outro detalhe com relação à finalidade da produção. Nós temos indústrias de bem de produção. São indústrias como, por exemplo, a siderúrgica, a metalúrgica, que trabalham com aço. Ninguém chega lá e compra aço para si, cara. Você não vai usar o aço. O aço ele vai servir de base para outras indústrias, certo? Ou de base para equipamentos para outras indústrias. O mesmo acontece com o petróleo, com a indústria petroquímica, com a indústria elétrica. Então são exemplos de indústrias de bem de produção. A gente vai ter também a indústria de bens intermediários. Essa indústria ela produz matéria-prima, como por exemplo cimento. O cimento ele é usado na indústria da construção civil. Ou máquinas para outras indústrias, como ferramentas, como elevadores para oficinas, como máquinas de costura para que as costureiras possam fazer roupas, certo? Essas são de bens intermediários. E o mais importante, que muita gente considera, é a indústria de bens finais, que é aquele bem que a gente chega na loja e compra, ou que a gente compra pela internet. A gente compra um carro, a gente compra uma moto, a gente compra um computador, aquele que é o bem final. Normalmente, o bem final ele é resultado de todo o processo industrial anterior, passando pela indústria de bem de produção, passando pela indústria de bem intermediário. E todo mundo sabe que tem uma coisa que pesa muito no Brasil, que é o imposto, né? O imposto no Brasil ele é muito alto, quando se comparado a países do mesmo nível de desenvolvimento, e até se a gente comparar o Brasil a países desenvolvidos. Aqui se paga muito imposto. Se paga imposto sobre a propriedade, como IPTU, o IPVA, o IPTU dos terrenos, das casas, o IPVA dos carros. E a gente vê que não tem resultado isso. Aí a gente paga imposto sobre o consumo. Quando você compra 1 quilo de feijão, tem imposto.
Você paga a sua conta de energia, tem imposto. Então, o Brasil, o nome deveria ser imposto. Mas os governantes sempre arrumam um jeito de usar o que é contra a favor. Como a gente tem muito imposto no Brasil, eles tiveram a ideia de criar uma coisa chamada guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Quando você produz alguma coisa, você tem que pagar imposto ao governo, à prefeitura ou ao Estado. Aí os governantes tiveram a ideia: eu vou atrair tal indústria para minha cidade e oferecer como vantagem a isenção ou a redução de imposto. O que é que o cara que vai produzir ganha com isso? Imagina que eu vou produzir uma moto e o preço final desse produto é R$10.000. Se houver isenção de imposto, que é em torno de 40%, para eu levar a indústria para determinada cidade, aquele produto para mim vai sair por 6. Não necessariamente eu vou ser obrigado a passar aquele desconto para o meu consumidor final. Ou seja, eu vou ter mais lucro. Aí uma vez o aluno me perguntou: e por que os governantes aceitam isso? Por uma coisa simples, ele perde, não, ele nem perde, ele deixa de arrecadar o imposto, né? Ele deixa de arrecadar o imposto, mas ele ganha em empregos. Ele ganha, às vezes, em trazer indústrias complementares. O que são essas indústrias complementares? Por exemplo, uma fábrica de moto, ela precisa de pneus. Então, eu atraio uma fábrica de motos. Com o passar do tempo, a indústria de pneus vem junto com ela. Depois de um tempo, uma indústria que trabalhe com a questão do óleo. Depois de um tempo, uma indústria que mexa com couro. E toda a cadeia produtiva vai passar a girar em torno daquela indústria. Quando eu tiver a cadeia produtiva em torno daquela indústria, com certeza a outra marca vai querer fazer igual. E ela já vai achar tudo pronto. Aí a marca A já está produzindo. A marca B diz: ó, se eu for para aquele município ali, eu vou pagar menos imposto e eu já vou ter o meu pneu, e eu já vou ter o meu óleo, e eu já vou ter tudo ofertado na mesma região. E até o frete sai mais barato. Porque se o cara for transportar, ele junta com um outro que nem sempre é concorrente, ele divide o frete para o produto chegar ao consumidor final, às vezes é de graça. Você já deve ter visto muito por aí frete grátis. O frete grátis ele é baseado justamente na união das empresas. Se o frete for dividido, ele sai barato. Se ele for compartilhado, ele sai de graça. E algumas empresas repassam isso para o consumidor como forma de se tornarem mais competitivas no mercado, ok? Então, a isenção fiscal é isso: redução ou até isenção total de impostos. Um fator importante no Brasil, é relativamente novo esse estudo, mas é interessante. Tem alguns fatores que atraem a indústria para determinados locais. Um desses é a questão da oferta da educação e da mão de obra qualificada, porque aí o empregador ele não vai precisar investir na formação daquele empregado. Então ele já pega a mão de obra formada e ele joga a mão de obra na linha de produção. Só para a gente ter noção, um trabalhador da indústria automotiva que não tem experiência, ele passa por um curso de formação de 18 meses. Então a indústria tem que pagar o salário dele durante 18 meses. E ele não está produzindo. Ele está se aperfeiçoando. Diferente de lugar que já tem o Senai, onde o cara já estuda 24 meses, e ele já entra na empresa produzindo e formado. Entenderam isso aí? Outro aspecto importante: a mão de obra especializada, ela chama muito. Porque antigamente pensava, o cara paga um salário bom, ele vai morar no meio do nada. E hoje isso mudou. Com as ofertas de trabalho e a necessidade de mão de obra especializada, nem todo mundo aceita ir para qualquer lugar, mesmo que seja por um bom salário. Então esse é um fator também muito importante. Tem locais que a população tem um espírito empreendedor maior. Não se sabe ainda ao certo porquê, mas esses locais geralmente eles são pioneiros. E esses locais pioneiros, com esse empreendedorismo ativado, eles têm uma economia muito mais dinâmica. Chapadinho é um exemplo disso.
Se a gente pegar o dado de 50 anos atrás, Chapadinha era muito menor do que Brejo. Mas Chapadinha, a população chapadiense, as pessoas que vieram para Chapadinha, elas têm um espírito empreendedor, o espírito de criar, o espírito de renovar. Tanto que a gente vê que hoje Chapadinha tem serviços que tem na capital. Tem grandes franquias de restaurantes, tem grandes franquias de revenda de chocolate, tem grandes franquias de farmácia, né? Isso demonstra que existe esse empreendedorismo, o que levou Chapadinha a se desenvolver nesses 50 anos mais do que Brejo, por exemplo. Brejo, há 50 anos atrás, era mais importante que Chapadinha do ponto de vista econômico. Só que o espírito empreendedor de Chapadinha fez com que a cidade crescesse mais. E hoje a cidade é a cidade polo do Baixo Parnaíba, certo? Outro fator importantíssimo, a estrutura física. O que é que a localidade oferece? Tem alguns autores que também colocam a questão cultural. Eu particularmente, eu acho a questão cultural meio discutível, certo? Porque cultura é local. E a cultura, ela não sei se ela interfere tanto no potencial de um determinado local. Talvez a cultura ela influencie no seguinte, no tipo de indústria que vai ser atraída. Por exemplo, Salvador é uma cidade muito ligada ao turismo cultural. Então, em Salvador se produz muito artigo ligado à cultura soteropolitana, como o banjo, como... Eu esqueci aquilo que toca na capoeira, eu esqueci o nome agora, né? Acontece, cara. As fitinhas do Senhor do Bonfim, então vai se especializar para o lado cultural. Vocês vão em qualquer lugar turístico, a gente vai ver que vai ter coisas diferenciadas. Talvez isso interfira, mas não que a cultura A seja melhor ou pior do que a cultura B, porque cada cultura é diferente, é como pessoa, ninguém é igual. Igual, desculpa, tá? Ninguém é igual, mas todos têm seu grau de importância. Para pensar na indústria, basta pensar. A indústria produz o que as pessoas precisam, nem sempre o que as pessoas querem. Espero que tudo isso passe logo, certo? Que a gente esteja junto e que todo mundo fique bem, certo? Deixa eu só passar a atividade para vocês. Eu não vou passar no S-Ponte, certo? Vocês vão fazer a página 310 toda a página 310 do livro. Quem não tiver o livro, não precisa ter vergonha, me manda uma mensagem que a gente tenta resolver isso. Mas não fica sem responder a atividade. Depois eu dou as diretrizes de como a gente vai resolver essa questão de quem não tem o livro ainda, quem não teve acesso ao livro, certo? Me manda que a gente vê como a gente dá um jeitinho, certo? Um abraço, se cuidem e fiquem em casa. Que Deus proteja a todos nós.